Se eu pegar essa ilha e esse helicóptero, e aí tudo faz sentido, porque aqui tem zumbis e ali não tinha, e agora? É isso! É isso! Eu sabia! Guaxaverso existe. Como assim? Você entendeu a referência do último episódio? Olha só, faz Tá, tudo. o Guaxa sabe. Espera, o que é o Guaxaverso? Era só uma questão de tempo. Todo O Guaxaverso mundo sempre conheceu existiu. o Então nós finalmente Eu quero provamos entender o a existência do Guaxaverso. Alguém me explica o que é o Guaxaverso? Pessoal, não existe Guaxaverso. Eu acredito no Guaxaverso. Mas supondo que ele exista. Guaxaverso, onde o que não existe é debatido. Olá, eu sou Marcelo Guaxinim, narrador, produtor e idealizador do podcast Realidade Paralela do Guaxinim. E, de domingo até o momento desta gravação, eu não fiquei sem chorar um dia. Pra quem não sabe, o Guaxaverso é nosso antigo escudo mestre. Aqui vamos ler os comentários e discutir as teorias do último episódio, que no caso foi Não Coma Minha Janela, nosso RP Guaxa 180. E eu estou aqui hoje com ela, a mais doce, quer dizer, tem a lei de doces também. A mais doce natural, porque a lei de doces é o industrializado, né? E o mel é aquele que a gente rouba da abelhinha. Então a mais doce natural é nossa querida Mel. Tudo bem, querida? Tudo bem, tudo ótimo. Mel, há quanto tempo tu conhece o RP Guaxa? Nossa, isso Tá é há uma muito pergunta tempo aqui. difícil. Tá Olha, desde o eu sei começo que quase, né? Eu entrei bem cedo, assim, cedo não, né? Mas eu entrei, tinha poucos episódios ainda, porque eu lembro que eu entrei no final de 2019. E como é que tu conheceu o RP Guaxa? Ah, essa é uma história boa, viu? Eu tenho um amigo que a gente se conhece do teatro e ele sempre mestrou RPG pra mim. Eu falo que ele é meu mestre. E um dia a gente foi jogar, que ele tava participando de um evento, e ele falou, vamos, só que era umas 2 horas pra chegar no lugar. Ele falou assim, comecei a escutar um podcast, vou colocar um episódio aqui pra você escutar. E aí ele colocou o episódio 1, né, o das gatas. E eu enlouqueci, porque eu nunca tinha ouvido algo parecido, assim. Eu tinha escutado o Nerdcast, mas era outra dinâmica, era muito rápido, era um episódio que começava e terminava, sabe, a aventura. Então foi bem legal. E aí na volta ele falou assim, eu vou fazer você ficar com mais... Aí ele colocou o Cavaleiros do Bicho. Ele falou, cada episódio é um episódio, não tem problema você escutar, mas você vai perder algumas referências, mas é que esse episódio é muito bom. E quando eu escutei o Cavaleiros do Bicho, eu falei assim, meu Deus do céu, eu preciso saber como chega nisso, eu quero entender todas as referências. E aí eu comecei a escutar o RP Guaxa. Pouco depois eu virei madrinha, e pouco depois esse meu amigo virou padrinho também. E quero parabenizar a memória da Agatha Sofia. Ela botou lá no chat 2020, eu acho, o e-mail mais antigo com referência ao teu nome real, que não é Mel, né? São 3 nomes. E é de final no relatório do padrinho do final de 2020. Meu Deus. Pode ser que tenha sido antes, mas assim, a primeira referência que eu tenho é essa. Então, ponto pra Agatha. E eu lembro que quando eu virei madrinha, eu recebi um e-mail, né, pra entrar na taberna, e eu fiquei olhando e falando, quem que é Marcelo? Na época, essa anta... Eu não conheço anta... nenhum Marcelo. Então, vou criar um e-mail pra RP Guaxa. Aí o Google pergunta, qual o seu nome? Eu, Marcelo Dematos. Aí as pessoas estavam recebendo e-mail pra vir pra taverna com o nome Marcelo Dematos e pensando, é spam, quem é este maluco? Então daí um dia eu pensei... Atualmente não, eu fui lá e mudei meu nome pra RP Guaxa Podcast, alguma coisa do tipo. Mas eu fiquei um bom tempo. Eu falei, é do RP Guaxa. E eu entrei na taberna. Se eu não me engano, foi dia 28 de dezembro de 2019. Eu lembro que na época teve alguns casos da pessoa reclamar que não tinha recebido e-mail e depois descobri que tinha recebido, só tinha achado muito esquisito. Exato. Querida, como é que as pessoas te acham na internet? Tu tá com algum projeto atualmente? Tinha o nosso maravilhoso Nossa Poesia, né? Tá nativo, como é que estão as coisas? O Nossa Poesia tá pausado, o projeto Drama tá pausado, mas assim, vontade não me falta de fazer coisas. Então assim, quiserem me chamar pra fazer coisas, me chamem, tá, gente? Vai gravar comigo, gravou esse, vai gravar segunda comigo, eu vou te chamar. Isso. Assim que é bom. E me chama pra fazer NPC, pra fazer voz. Eu sou atriz de formação. É verdade. Então, assim,
E eu não estou fazendo teatro já faz um tempo, então eu sinto muita falta de atuar. Então me deem personagens, por favor, que eu amo fazer isso. Perfeito. Assim, o Nossa Poesia e o próprio Projeto Drama também é um podcast atemporal, né? Então, se por algum motivo tu não conhece, os episódios estão lá, então tu vai conhecer. É muito maravilhoso, assim. Nossa Poesia, obviamente, é leitura de poesias com vozes lindíssimas. A minha favorita é a do Gilles. E da Mel também, vamos puxar o saco que ela tá aqui. E o Projeto Drama são histórias fechadas e tal, então dá uma conhecida lá também. Rede social? Alguma rede social? Em todas as redes sociais eu tô como @wickedmel, Mel com 2 L's. E o Wicked é igual do filme mesmo. Estado civil, tu quer falar? Não, aqui no episódio. Olha, eu estou solteira. Perfeito. À procura, tá? Eu quero achar uma namoradinha pra chamar de minha, pra dar amor, carinho, atenção. Então, assim, eu tô solteira, gente. E mel, muito mel. Eu tô solteira, então quiser mandar cartinha pro Guaxa, falar, Guaxa, me apresenta pra... Pode apresentar, eu deixo, dou toda a permissão. Perfeito. Vamos achar uma lobinha pra mim, né? Aí que... Isso, a Mel olha só. do episódio achou um lobinho, eu quero uma lobinha, poxa. Pessoal, eu quero agradecer, né? A gente não tá gravando isso no dia normal, normalmente a gente grava na segunda-feira com os padrinhos, a gente tá gravando hoje na quarta-feira, eu acho? Não, quinta, né? É quinta-feira. Quinta. Graças a Deus, amanhã é sexta, vai acabar. Estamos gravando aqui na quinta-feira, porque na segunda-feira tivemos o Prêmio Podcast. Eu, como avisei, muita gente acabou, sei lá, eu recebi e-mail, a mensagem hoje da pessoa, eu ouvi o episódio na terça, e não sabia que tu estava aqui na minha terra. Então, assim, sinto muito, mas foi uma decisão de última hora, eu não ia. Os padrinhos, né, alguns padrinhos se reuniram e pelas minhas costas fizeram uma vaquinha e disseram, Guaxa, vai, aproveita e tal. E, poxa, assim, daí vi a passagem, consegui assinar Black Friday ali, consegui que a Gol me desse um desconto muito bacana. E quando eu vi, eu tava em SP. Óbvio, como a passagem era com desconto, e sábado eu tinha uns compromissos, eu tive que trabalhar, inclusive, no sábado. Eu acabei indo no domingo, no meio da tarde, e mesmo assim, no shopping apareceu muita gente. Muito ouvinte a maioria, né, ouvinte do RP Guaxa. Teve um casal, eu sou péssimo por nome, gente, porque eu não vou falar o nome de todo mundo que eu vou esquecer. Mas teve um casal, por exemplo, que veio do Rio de Janeiro pra CCXP, né? Mas saiu mais cedo da CCXP, um evento que eles estavam pagando, eles saíram mais cedo pra passar no shopping, pra me dar um abraço, pra ouvir minhas histórias. Encontrei, muita gente acha que eu e a Shelly, a gente é amigo de infância. Eu, pela primeira vez, encontrei a Shelly, quem foi lá viu a Shelly. E era muito engraçado que as pessoas, Guaxa, me cumprimentavam. Quando as pessoas sabiam que a Shelly estava ali, elas ficavam mais felizes que quando me viram, Mel. Todas. Sem exceção. Mas eu entendo elas. Não vou. Eu sinto lhe falar, mas esse é o poder da Shelly. Porra, assim, maravilhosa. Assim, uma pessoa incrível, assim. Ela trouxe um casal de amigos meus que não escutam o RP Guaxa, mas é um casal que na época do Twitter, há muito tempo atrás, graças a um RT meu, ele em São Paulo e ela lá em Manaus, eles vieram a se conhecer, casaram e estão juntos hoje por culpa minha. Então, eu sou casamenteiro antes de você, quer dizer, antes da taberna, pelo menos. Olha, né? Só! Então eles apareceram lá pra me agradecer, porra, já foi me quebrou também, né? A Shelly tava na casa deles, inclusive, antes de ir pra lá, porque o Juninho também é podcast, ele fazia um podcast chamado Pode Isso. Ele fazia um podcast... A esposa dele, a Camila, fazia o Pode Isso junto com a Shelly, e ele fazia um podcast de videogame também, até com o pessoal do Download na época, né, que hoje é o Jogabilidade, ele fazia parte de música de games e tal. Pessoa maravilhosa, o Juninho. E, cara, assim, muitos ouvintes, muita gente. Apareceu o Pena, que é lá do SciCast, que tá atrasado nos episódios. Eu falei pra ele, vou te chamar pra jogar, mas tu escuta os episódios primeiro. Pelo menos escuta os últimos e finge pra mim que tá em dia que eu te chamo. Não precisa ouvir tudo, não. E tava Sil, tava a Deia. A Deia, pra quem não lembra ou quem não sabe, é a inspiração inicial pro episódio Eu Beijei Uma Garota. E contei a história de como esse episódio foi escrito, antes de tudo, pra fazer duas amigas minhas que, por razões de opção de uma delas, né, elas não iriam se beijar no mundo real, mas eu conversei com as duas e falei, porra, eu vou fazer você se beijar no episódio, pode ser? Pode. E o episódio surgiu disso, e foi incrível contar essa história com as duas junto, porque ela é tão maluca, que só com as duas de testemunha, e depois a Shelly ainda postou uma foto dela com a Deia,
com a escrito, né, o beijinho à garota, que quem segue a Shelly sem fazer ideia do que é o RP Guacha deve ter ficado meio perdido. Mas, porra, assim, foi incrível. E o Rodrigo, que não é o Baço, e o Trota me pegaram no aeroporto, né? Tava me esperando lá. E me levaram até o shopping. Assim, cuidaram bastante de mim. O Trota me deu um Mario de guaxinim, com a roupinha do guaxinim, assim, maravilhosa. E, assim, o domingo foi... Eu saí daquele shopping, assim, realizado, sabe? Com muita gente incrível, muita gente bacana. A segunda-feira passei o dia todo, praticamente o dia todo, com a Domênica e com o Baço, porque eles estavam no mesmo hotel do que eu, né? Então, duas figuras maravilhosas. Eu sou fã da Domênica antes dela saber que eu existia, sabe? Ela era uma pessoa muito, muito, assim, importante para a podosfera no Brasil, com essa questão o podcast é delas, e até de associação e tal. Embora o Baço sempre esteve com ela nessas iniciativas, né? A gente brinca que as pessoas esquecem do Baço, coitado, que ele é tipo o marido da Gisele. Mas, assim, são duas figuras maravilhosas que me acolheram e conversaram comigo o dia todo. Foi muito bacana. O prêmio em si, também, eu cheguei lá, um monte de podcaster velho que nem eu, assim, gente que eu conheci lá de 2017, 2016, e saber que as pessoas ainda me reconhecem. Não acompanho o meu trabalho, né, como eu não acompanho o trabalho deles também, vou ser muito sincero, mas saber que pelo menos essa galera mais velha ainda se conhece, né, e se respeita. O pessoal me abraçou, a Jota, a Ira, o Caio Corraine, sabe, um pessoal assim que lá atrás eu conheci, que continua aí. Conheci bastante gente nova, conheci o pessoal de jogabilidade, né, o Rafa e o Tengu, que eu não conhecia, que eram os dois que faltavam dos 4, né, que eu não tive um contato ainda, e duas figuras maravilhosas, assim, o Rafa um fofo, sabe, o Tengu chegou mais depois, mas também uma figura maravilhosa, assim, muito carinhoso os dois. A gente saiu pra comer depois do evento. Uhum. Eu tô enrolando pra falar do evento. Que bom, né, porque vocês ficaram um tempão. Sim, a gente foi numa hamburgueria e, pô, às vezes a gente se sente assim, porra, eu sou só um cara que grava e a gente sentou num lugar com um monte de gente incrível e, tipo, a gente era incrível também. Tipo, eu olhava pra um lado, assim, tava o Rafa, tava a Tengu, tava o Corraine, tava... eu não vou lembrar o nome de todo mundo, assim, mas um pessoal que fez um podcast que era até patrocínio, que era pago, né, era um podcast comercial que eu participei de uns episódios, que era de histórias e tal. E tava a Agatha, tava... assim, muita gente incrível em volta de mim, eu tava ali comendo, todo mundo rindo, todo mundo amigo. Essa comunidade, essa podosfera, sabe? Fazer parte dessa comunidade, a Domênica, o próprio Baço tava ali, foi uma coisa assim, que valida o nosso trabalho, né? Eu sinto que às vezes, porque a esfera de RPG que existe, pelo menos nas redes sociais, ela é muito mais da Twitch, e eu sou muito de fora dessa bolha. E quando eu apareço nessa bolha, acontece como o D20 Awards, em que eu roubo todos os prêmios, as pessoas ficam chateadas. E ali era todo mundo, porra, é podcast, sabe? Podcast de áudio, todo mundo junto. E, porra, incrível, incrível mesmo, assim, amei. Mas eu tô enrolando pra falar do principal, porque eu sei que é onde vai me pegar. O evento em si. E pra muita gente, pra Agatha, por exemplo, que ficou pro final, né? Eu sei que acabou sendo angustiante, mas o do RP Guacha até que saiu relativamente rápido, né? E... quem viu o vídeo sabe que eu me emocionei bastante, porque eu tinha mensagem da minha mãe, sabe, da minha esposa na transmissão, né, e vocês bateram print e mandaram pra mim pelo Telegram. Eu vi muita gente torcendo por mim, assim, gente que eu nem sabia, sabe, que sabia da minha existência. Não só o pessoal da taberna, gente que segue no Blue Sky, ou sei lá, gente que, sei lá, cruzou com um projeto em algum lugar. E tava lá no chat, tava mandando mensagem, tava apoiando. E o tempo todo eu pensava que, tipo, eu tava lá porque os padrinhos disseram pra eu me inscrever. Eu tava lá porque os padrinhos me ajudaram, né? Fizeram isso ser possível, fizeram uma vaquinha lá. E a votação, né? Quem votou, aqueles 1000 e tantos votos não fui eu que dei, sabe? Foram vocês. E esse prêmio não era meu. Esse prêmio é de vocês. Esse prêmio é nosso, como eu coloquei no dia lá. Porque eu sempre falei, o RP Guacha, ele é 50% os jogadores, os outros 50% são o editor. Mas, na verdade, ele é 50% eu, 50% vocês, ou até mais, porque se a árvore cai e ninguém consegue ouvir, ela não faz barulho, né?
E o RP Guacha, quando sai, tem muita gente pra ouvir o barulho que ele faz. Então ele só tem sentido porque vocês estão aí. Ai, Guacha, você vai me fazer chorar também. Eu não tô chorando, caiu um cisco. Foi só um cisco, né? E eu queria falar que o seu discurso, ele foi muito bonito. Ele foi muito emocionante. Eu chorei no dia. A gente tava no Discord, todo mundo acompanhando. E na hora do seu discurso ficou todo mundo quieto, assim, prestando atenção. E assim, no chat da apresentação, né, que foi transmitida pelo YouTube, muita gente, mas muita gente mesmo, Guaxa, falou assim: nossa, não conhecia esse projeto, mas vou acompanhar, que legal, nossa, que discurso bonito, isso, assim. Então, assim, você tocou as pessoas com o seu discurso, pessoas que nem conhecem o projeto, e que por causa do discurso lindo que você deu, resolveram ir atrás do projeto, sabe? Então, foi muito emocionante. Depois que eu vi o negócio, eu ouvi várias vezes, eu primeiro achei que, sei lá, tinha estragado tudo e... Mas, de novo, eu fui provado errado. Ganhei bastante seguidor no Instagram, ganhei bastante seguidor no Blue Sky, né? E as pessoas... Eu vi depois, dá pra ver a live com os comentários do lado, né? Com o chat, eu li o que o pessoal escreveu. Queria mandar um beijo pro cara que escreveu quando eu subi no palco, que voltou o podcast Gastronomia. Eu ri, eu juro que eu ri. E assim, foi incrível. E daí o resto, assim, demorou uma vida pra coitada da Agatha, que ficou pro final, porque, porra, ela tava tensa, com razão, né? E eu acho que se eu ficasse também pro final, eu teria morrido, assim, eu não teria aguentado tanto quanto ela, que é uma pessoa incrível. Mas o resto das apresentações, eu tava, assim, não preocupado pela Agatha, porque eu tinha certeza. Eu disse pra Agatha que eu ia deletar o meu feed se ela não subisse naquele palco. Meu Deus. Então, se tu tá ouvindo esse episódio porque ela ganhou, eu fiquei bem aliviado, né, depois que tudo aconteceu. Mas assim, eu tava assim, esperando pelo momento dela, tava o tempo todo contando quantos faltam junto com ela. Mas da minha parte, depois que eu recebi, o resto do evento ele voou pra mim, porque eu não tava, eu tava nas nuvens, sabe? Eu acordei no final, quando tava pra anunciar os ganhadores, né? E a gente ficou ali, todo mundo naquela corrente ali, e foi incrível, incrível, incrível. Eu tinha ouvido os primeiros episódios do Naus do Arquivo há muito tempo, e ouvi, assim, um monte de coisa no meio, só era mais um podcast ali, eu peço até desculpas. E quando eu vi o Luco no palco, assim como pessoas decidiram ver o RP Guacha, eu disse, cara, eu não posso botar isso e fazer outra coisa, sabe? Lavar uma louça e, sei lá, tirar cocô do gato. Eu hoje, sabe, eu coloquei no carro, prestei atenção em tudo, em cada detalhe, em cada barulhinho. O episódio 7, que foi o que eu ouvi, ele é maravilhoso, ele é impecável, ele não tem nada assim de... não deve nada a ninguém a edição. Ele é um episódio menor, obviamente, e com uma ideia e um escopo diferente, mas assim, não deve nada a ninguém, sabe? É um negócio assim... lembra muitos episódios do Danilo, sabe? Contadores que são audiodramas, não é um RPG que foi adaptado como audiodrama, ele foi escrito como audiodrama e feito como audiodrama, e assim, uma qualidade incrível. Recomendo todo mundo a conhecer o Buraco Atrás do Pôster. Eu escuto muito podcast RPG. Eu escuto muito podcast de videogame. Eu sou muito fã de jogabilidade, eu era fã do Download. O pessoal que tá lá fica de prova que eu fiquei tietando o Tengu e o Rafa. E bati muita foto com eles, apertei o Rafa, assim, meu best friend já. E eu escuto o Level 9999, já ouvi o Overload, eu ouvi o Nautilus, eu escuto podcast, consumo muito podcast. Não teve nada esse ano melhor que o episódio de Silent Hill 2 do Buraco Atrás do Pôster. Nada. Se fosse um prêmio técnico e eu tivesse que dar um voto, era daquele episódio. Não tem, assim, não é porque eu gosto do Jojo, porque eu gosto da Agatha. Nada que foi produzido este ano se compara àquele episódio. Eu acho que a parte em inglês podia ter sido um pouquinho menor, porque eu sou analfabeto em inglês, se eu fosse ter alguma crítica, mas isso não tira nada do episódio. Nada. É o melhor episódio sobre videogame, sobre um jogo de videogame feito este ano. O Jogabilidade em anos anteriores talvez tenha feito algo melhor? Provavelmente. Este ano, o prêmio 2024,
eu desafio, acho. Quer dizer, agora vai sair alguns dashes até final do ano agora, porque eles vão fazer o Jogabilidade, mas até este momento eu desafio a ter algo melhor do que aquilo. E foi editado por uma, desculpa a palavra, amadora. A Agatha começou a pegar isso há pouco tempo, sabe? Os outros podcasts pagam pessoas para estar fazendo isso, ela fez isso no tempo livre dela, que é a mesma coisa que o Luca, a gente acaba botando um amor e um carinho, né? E o Zorzal também, ele sente o RP Guacha como parte dele. Eu sinto esse amor e carinho também. Mas ainda assim, é uma coisa que ela aprendeu a fazer, que ela foi atrás. Vendo esse monte de podcast também que eu tô citando, né? Como o RP Guacha também aprendeu com o RPG Next, como aprendeu com Vozes da Terceira Terra, como aprendeu com outros podcasts. Mas aquele episódio não deve nada a ninguém. Então eu convido vocês a conhecer Buraco Atrás do Posto. Escolhe lá um dos jogos que tu tenha gostado. Escuta os interlúdios que são uns bate-papos assim meio... Os interlúdios são papo de bar. Assim, eles falam sobre uma série, sobre o que estão jogando e tal. São teus amigos conversando contigo. Os especiais, que são os episódios mensais, que são o principal deles ali, pode ouvir qualquer um, assim, são muito bons. E o do Silent Hill, talvez porque também é um jogo que me marcou bastante. Ele é assim, a melhor coisa em videogames que eu ouvi esse ano. Um dos melhores podcasts em geral que eu ouvi este ano, em matéria de qualidade de edição, de conteúdo, de convidados. A Fer Cortez é uma pessoa, assim, incrível. E o menino do Café Cortez também é incrível, mas eu sou péssimo com nomes. É Matheus, eu acho. E, assim, eu convido vocês a conhecer os dois podcasts. Eles fazem parte desta família aqui. Espero estarem comigo no ano que vem. Mas é o que eu disse para a Agatha. Principalmente, né, porque o Luke está concorrendo direto comigo, ele não tem nem que duvidar disso. Se fosse ruim, as pessoas não iriam votar. Se as pessoas não gostassem das pessoas envolvidas, ninguém ia perder o tempo para ir lá votar. As pessoas só foram votar no Guacha porque gostam do Guacha. É um trabalho ter que dizer quero continuar votando, escolher outro, esperar carregar. Aquele site era lento pra cacete. A pessoa que gastou esse tempo, ele gosta desses trabalhos como eu gosto também. Esse prêmio é nosso, todo mundo ali mereceu. E eu estou muito feliz que a comunidade apoiou, que vocês me abraçaram, que trouxeram isso. E eu voltei, perigosíssimo de São Paulo, porque eu sou um homem hétero branco cheio de autoestima, eu tava nojento. Hoje já deram uma baixadinha na minha bola. Hoje já me deram um corte bonito ali, eu já disse, beleza, vamos seguir. Mas assim, foram 2 dias incríveis, com pessoas incríveis, e eu devo tudo isso a vocês mesmo. Muito obrigado, tá? Eu queria agradecer aqui rapidinho a Juleivo, Jean Macedo, Caio Lourenço, a Fábio, a Sinara, o Trota, o Gustavo Martinez, o Ricardo Nespoli, o Barço, o Tellerman, o Henrico, o Ricardo Maguese, a Débora Mazeto, o Ulder, o Rafael Andrade, a Tati Kafka, o Felipe Xavier, a Dani Golebiowski, a Sara Barbosa, o Thiago Kesley, Diego Barreto, Juju Lili, Anthony Coco, Ramon Sarabia, o Boa, o Heitor Moraes, Francisca Edir Xavier, Anderson Kamatari, Gilles, o Panda, o Felipe Augusto, o Guidola, o Tique, a Julena, a Fê Cortez, a Agatha, o Rafael Nascimento, o Onyx. Essas pessoas foram que fizeram parte dessa vaquinha, né? Não foi aberto para todo mundo, assim, nem me falaram. É porque eu não podia saber, né, gente? Senão eu ia dizer, parem com isso aí, porque eu não quero, porque eu não mereço. Eu brigar com todo mundo. Então, agradeço demais, né, o Jean e todos vocês que fizeram essa viagem ser possível, pagaram meu avião, meu hotel, meu hambúrguer, meu litrão de suco. Eu levei um litrão de suco pro quarto do hotel e tomei aquilo na loucura. Francisco e a Kika, olha só. Pagaram Carolina de Avelã, é isso. Então é isso, quero agradecer a todo mundo esse prêmio e prometo um ano que vem ainda melhor. O ano que vem já abre com Mel, Agatha e Shelley, não tem como ser um ano ruim, não é verdade? Eu normalmente, você grava episódios comigo pro começo do ano. É verdade, talvez é porque como, sei lá, professora surge no final do ano, eu não sei a desculpa, eu não tenho a desculpa. Não sei, mas eu gosto
de iniciar E foram o ano. 2, né? Muito divertido. E foram 2. Alguém me lembrou, pô, a Mel não grava tempo. Eu disse, porra, vou escrever aqui um episódio, escrevi 2. Aí eu disse, Mel, qual dos 2 tu quer? A Mel disse, eu quero os 2. Eu disse, beleza. Olha, Guaxa, não foi assim. Foi. Eu falei, eu gostei dos 2, mas se eu tiver que escolher, eu prefiro esse. Aí o Guaxa falou assim, vamos gravar os 2. Eu tinha passado isso pra algumas pessoas mais próximas da gente, pra ver, pô, qual será que a Mel vai gostar? Porque eu não sabia qual eu ia te mostrar, né? Aí falaram, chama ela pros 2. Aí eu disse, tá, eu vou mostrar pra ver o que ela fala, qualquer coisa a gente chama os 2. E daí nisso as pessoas já se convidaram e foi onde a gente definiu quem jogou esse episódio e quem vai jogar o próximo. Olha só, foi todo um plano secreto pelas minhas costas. Foi um plano doce. Muito bom. Mas a gente já perdeu muitos ouvintes, espero que não. A gente tá aqui pra ler comentário, né? E o primeiro comentário do episódio passado é do Jorge Marcos Santos Silva, que coloca: maravilhoso é uma palavra que expressa muito pouco do que achei deste episódio sem igual. Um bom dia, senhor Guaxa, convidade e Guaxual. Tudo bem, queridos? Tudo bem comigo? Tudo bem contigo, Mel? Tudo ótimo. Eu nem chorei, fiquei bem feliz agora. Spoilers! Eu fiquei batendo muita cabeça pra lembrar da conexão do Lupo com outros episódios, mas minha gata tirou a lã dos meus quadros de teorias. Então vou perguntar, qual a conexão do Lupo com outros episódios e o inexistente Guaxaverso? Nenhuma. Assim, a brincadeira desse episódio, ele faz referências ao primeiro episódio. Enquanto o primeiro episódio é uma bruxa, é uma mãe de gatos, esse episódio é uma esposa de lobos, talvez? Eu vi um quadrinho de Halloween que é o lobisomem invadindo a casa da menina, e daí ele vai, eu vou te atacar porque tu deixou a janela aberta, e daí vê que ela tem, sei lá, crepúsculo na estante, ela tem uns objetos meio esquisitos naquela cena, e daí ele fica meio assustado e fala, não, eu errei de casa, vou embora, e daí a menina tranca a janela e diz, não, tu vai ficar. Tipo, esse quadrinho deu ideia de botar o lobo, de botar toda a brincadeira ali. E muita gente mandou essa tirinha pra Agatha, acho que eu, inclusive. Então é um pedaço, mais um pedacinho da Agatha mesmo. A Agatha esteve impregnada este ano em muitos episódios, isso é mais uma referência a ela, vamos colocar assim, então. E daí foi a ideia de ser um episódio com cachorro, mas esse lobo em específico não tem ligação com nada além disso. Já ouvimos essa bruxa antes? Não. Essa guerra seria aquela que já ouvimos falar sobre um homem que quer ser um deus? Sim. E o Morte por acaso atua em todos os universos ou só alguns? Em teoria era pra ser só em um, mas eu gosto do Trota. Então talvez não seja nem a mesma Morte, mas elas têm a mesma voz, entendeu? Esse episódio foi maravilhoso e acho que conheço essa saga de livros com Discord. Sim, quando as bruxas viajam, principalmente, é o livro que me inspira. Eu lembro das bruxas pensando, voando de vassoura e pensando, porra, se a gente pegasse uma vassoura muito, muito grande e botasse assentos e cobrasse as pessoas para despachar bagagem. Porra, é maravilhoso. Assim, ele faz umas brincadeiras que porra, é incrível. Eu poderia citar várias coisas. A própria Morte que eu tenho, acho que é o 4º livro da série do Discord, que é o Aprendiz da Morte. O plot inicial é parecido com o plot desta aventura, que são crianças colocadas para os artesãos escolherem, e uma dessas crianças é escolhida pela Morte, porque a Morte queria descansar. E, porra, aí o plot é que esse garoto se apaixona por uma pessoa que ele deveria matar e decide fazer merda enquanto a Morte estava descansando numa fazenda colhendo milho, se eu não me engano. Então, porra, são influências que eu tive, então recomendo pra vocês. Ele continua, por ser uma das minhas favoritas, esse episódio tem um lugar especial no meu coração. Foi realmente magnífico e emocionante de tirar lágrimas. Mais lágrimas. Minha roupa de bruxo seria um manto azul com chapéu azul pontudo com estrelas de papel coladas escrito mago com H entre o G e o O. Quer dizer, bruxo com o X, com H entre o X e o O. É uma referência que agora eu não peguei. Talvez dos livros que eu citei, porque eu li quando eu era adolescente, talvez. Por hoje é isso, fico por aqui. Forte abraço a todos, força e luz para todos nós. E até mais, querido. Li o próximo? Isso, essa ordem, tá com né? mais antigos, né? Isso. Juju Lili. Ah, meu Deus, que episódio mais fofinho. Olá, Guaxa, Guaxonvidade da vez e Guaxamilha. Vocês estão bom? Eu tô boa. Obrigada. Tá bom. Achei muito fofas essas jogadoras. Ai, obrigada. Meu Deus, que vontade de apertar. Elas com certeza foram 300% do episódio. O trio maravilhoso combinou muito com a aventura. Olha, eu vou falar que eu não tinha jogado com a Dani e com a Fabi. E foi muito, muito, muito gostoso jogar com as duas, assim. Eu me senti
acolhida, sabe? Parecia assim que a gente era amiga desde pequenininha, sabe? Sensacionais, amei todos. Já quero mais aventuras com eles. Tá vendo, Guaxa? Me chama mais. História muito fofa e gostosa de ouvir. Parabéns, Guaxa, se superando sempre. 300% do episódio, sem sombra de dúvida. A edição, então. Zorzal, você é incrível, cara. Ficou super imersiva e deliciosa de ouvir. Amei tudo. Parabéns a todos os envolvidos. Obrigada. As dúvidas eu deixo para os mais teóricos do Guaxaverso. E deixo aqui apenas biscoitos em formatos de chapéus pontudos e lobinhos a todos. E até a próxima. Vida longa, o RP Guaxa. Os de lobinho eu vou pegar todos pra mim, tá? Vocês ficam com os de chapéuzinho. Tá bom, você pode comer os lobinhos. Muito obrigado pelo comentário, Juju Lili. E maravilhosa, gosto muito da Juju Lili. Ela também é uma que já tá. É uma das poucas também que já está confirmada para 2025. Muito bom. E hoje foi a Dani que falou que nunca jogou com a Shelly. A Dani se convidou pra jogar com a Shelly. Maravilhosa. Vou deixar registrado aqui pra tentar lembrar disso também. A Dani assim, eu nunca joguei com a Shelly, assim, solto no ar, sabe, do nada. Beleza, vamos pensar nisso. O próximo comentário é do meu querido amigo João Balieiro Queiroz. A pessoa, eu abri aquelas caixinhas de pergunta anônima, né? 90% é ele. Eu tenho certeza absoluta que 90% é ele, assim. As mais malucas, assim, eu tenho certeza que é dele ali. E ele escreve: Oi, Guaxito, resolvi aparecer para comentar de novo por aqui. Biscoitos a todos. Gosto muito como suas bruxas da floresta sempre são pessoas cativantes. Isso é uma coisa muito legal. Isso é uma influência da Caquitas. A Caquitas, em um episódio muito antigo, traz que a bruxa, na literatura, ela é sempre uma... Nas antigas, né? Ela é uma forma de tu tornar a mulher que não é padrão alguém errado. Então a bruxa sempre é aquela que é excluída, sei lá, que corre pelada, que é aquela que mexe, que não acredita no Deus deles, que acredita na natureza. E eles trazem essas mulheres que são diferentes do padrão com essa característica de bruxa como algo ruim. Então uma coisa que eu sempre, se tu for olhar em todos os episódios, ou pelo menos na maioria deles, a bruxa essa da floresta, ela é sempre uma mulher boa. Ela é sempre... ela pode ser excluída daquela sociedade, mas isso não torna ela ruim. Pelo contrário, muitas vezes o fato dela não fazer parte daquela sociedade prova que ela é melhor do que eles, sabe? Então, as minhas bruxas da floresta, as bruxas clássicas, não é um monstro e tal, essa bruxa, a pessoa, a senhorinha que decidiu viver afastada das pessoas, eu sempre vou trazer essa ideia para quebrar esse estereótipo que é um estereótipo que foi se criando, que é um estereótipo ruim, né? Então eu gosto de bruxa, é isso. A dinâmica das meninas ficou muito divertida. A Dani, como criança distraída, foi incrível. A Dani é uma criança distraída, maravilhosa. KKKK. A personagem da Fábio cutucou umas coisas em mim. Ele não colocou aqui, eu não vou colocar, mas o João é uma pessoa que estava esse dia até reclamando no Blue Sky. É uma pessoa maravilhosa que eu quero que todo mundo siga e abrace ele. Pegou um pouco a questão ali. A Mel, sempre uma presença agradável. Você é agradável. Obrigada. Zorzal, mais uma vez, sendo um mestre da imersão sonora. Eu ia dizer que não é mestre, é narrador, mas no caso do Zorzal é mestre mesmo. Já fizeram algumas teorias aqui nos comentários, vou deixar mais uma. Caroline seria aquela bruxa que já abriu portas em outro episódio? Ou é apenas uma coincidência ambas serem encarnadas pela Dani? Assim, não existem coincidências, mas nesse caso é. Edith, por insistência da senhora Fabiola, vim aqui inserir uma pergunta-teoria para te aloprar. O lobisomem do episódio O Lobo seria algum descendente dessas bruxas que namoram lobos? Não faço ideia. Obrigado por mais essa aventura, beijos inclusive no lobo. E até a próxima, querido. Ei, olha ele furando meu olho aí, ó. Por que furando? No lobo. Não sim, vai dar beijo ser... no lobo, não. Okay. Posso ler o próximo, Guaxa? Por favor. Caco, o Calango Dragão. O Calango... Eu gostei desse nome. Olá, Guaxa, Guaxual, que é... Aí ele colocou entre parênteses, Guaxa Sensual, e Juvidade, Agatavidade, Shelividade, Guaxavidade, Calangovidade... Peraí, esse não tem. Como estão? Espero que bem. Ele te amaldiçoou, Mel. Você agora precisa escolher. Você prefere ser Juvidade, Agatavidade, Shelividade ou Guaxavidade? Meu Deus, ai, que pergunta difícil. É uma maldição que ele jogou em ti, infelizmente. Ai, eu não posso escolher ser Calangovidade, não? Pra não ter briga? Não.
Não, ele mesmo colocou que ele não come. É Juvidade, Agatavidade, Xelividade ou Guaxavidade. Eu gosto dos 4. O que eu faço? Tem que escolher um. Só não faz igual a Tariné. Não, eu vou fazer assim. Ó, eu gosto dos 4, ok? Mas... É sempre esse papinho. Não, mas é verdade. Mas a voz que mais mexe comigo, mais me agrada, e a voz que quando eu escutei no episódio a primeira vez eu falei, meu Deus, que voz maravilhosa, é a da Agatha. Então vai ser Agatavidade. Assim. Mas eu te amo, tá, Guaxa? Com base nesse argumento, eu não vou discordar de ti, não. É. Eu acho que a Shelly, ela tem muito... A Shelly e a Juvidade tem como arma principal saber a hora de tomar a frente e a hora de empurrar os outros jogadores. Elas conseguem... Se fosse um palco, elas sabem quando puxar o holofote pra elas e jogar pra outras pessoas, então elas jogam maravilhosamente bem. A Agatha faz isso muito bem, mas o quesito voz que mexe com a gente é verdade. Não tem Amo as 3, como... amo os 4 também. Isso. Sabe o que a Tariné falou na resposta dessa aqui? O quê? Ela disse, sou humilde e vou escolher Guaxavidade. Ou seja, o mais baixo é o Guaxa. Foi isso que ela disse. Gente, que absurdo. Juro pra ti, juro. Mas, por favor, prossiga. Vamos continuar. Esse é meu primeiro comentário por aqui, e devo confessar que é difícil escrever com minhas garras. Se você é um calango dragão, deve ser bem difícil mesmo. É verdade. Vim agradecer por todos os momentos de risos, raiva e até mesmo lágrimas que escorreram desse rosto, eu não sei falar isso, geconítio de quem vos fala. Obrigado pelo RP Guaxa, aguardo ansioso pelo episódio 1000 e espero que até lá tu já tenha vários filmes de aventuras saídas dessa cabeça brilhante. Não é piada com calvície, ou será que é? Porra. Gente, ele é bem, né? Agora falando sobre o episódio, está animal. Como sempre, jogadores, editor e Guaxa sendo um número gigante de porcentagem do episódio. Eu não vou nem me arriscar a falar esse número. Tenho uma dúvida, Guaxitos. Se os poderes das falsas bruxas é o olhar de dar medo, existe algum tipo de bruxa cujo poder é o olhar de encantar? Olha, essa é uma boa pergunta. Como se fosse o oposto, uma pessoa tão encantadora que qualquer objeto se moveria por ela apenas com seu olhar. Eu vou te falar que eu conheço umas pessoas na vida real que são assim, viu? Mas a gente já encheu demais a bola da Agatha e eu acho que a gente não devia pular essa pergunta. Então tá bom. Pois como um belo calanguinho como eu não consegue botar medo em ninguém, seria mais fácil encantar as coisas com meu belo olhar gecoso. Eu espero que seja assim que fala essa palavra. Se existir esse poder, seria um outro tipo de magia? Ou talvez uma outra raça? Talvez fadas? E aí, Guaxa? Tem fadas no Guaxaverso? Já apareceram algumas. Teve um episódio que eles tinham que, sei lá, cruzar um caminho. Acho que era com o Fencas, que eles eram bruxo e tal. De novo bruxo, mas já teve. Mas eu gosto mais de bruxa do que de fada. Bom, foi isso, Guaxa. Espero que não tenha invocado o maligno Mr. Seymour. Você invocou, eu tive que apertar. Agora vou voltar para minha caverna porque cansa muito ficar voando por aí procurando sinal de internet. Antes que eu me esqueça, convidade da vez, eu. Toma aqui uma carta de bloqueio pro caso Guaxa te mande batalhar com o Mr. Seymour. Olha só! Então se tiver algum ler mais aqui, eu posso passar. Muito obrigada, viu, Calanguinho? Ok. Próximo comentário do Zó. Mas muito obrigado, Calango. Assim, tirando a carta aí, tu que foi muito bem. Mas... assim, pessoas que encantam com o olhar existem. Então é uma ideia pra gente usar de alguma vez. Seria uma boa ideia de uma magia diferente. Vou anotar na pilha de ideias. Próximo comentário, Zoris, que coloca: eu comecei ouvindo bem animado por causa da provocação que o título inesperado causa. Porra, queriam botar as bruxinhas não sei das quantas. Eu acho que deu umas ideias. Quer dizer, as bruxinhas era meu nome original da aventura, inclusive. Mas, porra, gostei da ideia, não come a janela. Depois que surgiram os personagens, me alegrou ainda mais as referências aos contos de fada. Tenho especial carinho por contos de fadas e histórias assombradas. Eu também. Vários episódios assim. Tem um episódio com a Agatha, inclusive, que era aquela do... Era uma vez, como é que era o nome do episódio? É o primeiro episódio que a Agatha fez e é o episódio que eu me apaixonei pela voz dela. Ah, tá, ok. Era uma vez das crianças. Eu amo esse episódio. Amo esse episódio. E segui despreocupado curtindo a história.
Quando a narrativa foi se desenvolvendo, entretanto, eu passei a me emocionar de verdade. A relação da infância com a finitude e a ligação entre a realidade da pobreza e o poder dos sonhos foram indispensáveis para a beleza desse episódio. Refletir sobre a vida e morte em uma one-shot é tão delicado e divertido, com equilíbrio de uma grandeza narrativa que merece aplausos a todos. Cara, muito obrigado, assim... ele termina ainda, né? Eu sou os olhos, o bardo, deixo aqui meus cumprimentos e, claro, minha gratidão ao Guaxa e todas as outras vozes. Um abraço do seu amigo Caótico Bom. Querido, assim, realmente esse episódio tem a ideia de que a guerra tira as pessoas dali. A guerra, a pandemia, são coisas que eu tento evitar ser muito direto, porque são coisas que afetam as pessoas, né? Infelizmente, ainda hoje. Pra gente aqui no Brasil, graças a Deus, a questão da guerra nem tão de perto, embora a gente tenha pessoas que vieram refugiados pra cá, que tem familiares na região. Mas é uma coisa que a gente tem que falar de como ela afeta as pessoas, de como ela torna os lugares pobres, né? A narrativa inicial é toda essa. Era uma cidade rica, que estava bem, e que ela simplesmente faliu porque os homens tiveram que ir para a guerra. E simplesmente o número de pessoas para trabalhar diminuiu, a renda diminuiu, as pessoas ficaram desesperadas. Então, a ideia desse... É um episódio com muitas camadas, assim, eu fico muito feliz quando vocês gostam do episódio, quando pegam isso. Então, muito, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Posso ler o próximo? Uhum. Luiz Edivaldo Correia. Boa hora do dia, realidosos paralélicos guaxinísticos. Vamos todos surfar pelo espaço nas costas de Grande Atuim. Parabéns a todas as bruxas pela interpretação, roteiro e edição. Uhul! Guaxa, como leitor amoroso de Terry Pratchett, acho que é assim que fala, foi bom ver uma aventura com as estranhas irmãs. É bom demais ver um spin-off de algo que eu gosto tanto. Sir Pratchett, sei lá, ficaria orgulhoso. Com base no que o Senhor da Foice disse no final do episódio, vimos o nascimento da vovó Cera do Tempo? Eu não gosto de mexer com outros mundos, mas, esse mundo eu gostaria. Eu gosto muito. A vovó Cera do Tempo é a bruxa mais velha e poderosa do Discworld, né? E, seria bacana, mas não é. Vamos evitar processos legais. Que os guardas sempre protejam o sono da guaxumunidade, onde a cor da magia são todas as cores que iluminam nossos ouvidos com uma luz fantástica. Que outro lugar todos podem ter direitos iguais e rituais iguais. Gente, mas que né? Trabalhado esse texto. São títulos dos livros, tá? Que genial! São vários títulos de livros. Tu vê que ele põe letra maiúscula: Estranhas Irmãs, Guardas, Cor da Magia, Luz Fantástica, Direitos Iguais, Rituais Iguais. Direitos Iguais, Rituais Iguais é um livro que fala sobre magos e bruxas, né? Como a magia são diferentes e como o tratamento é diferente ali. Então, assim, e tudo que ele vai citar o resto ali, que tá em maiúsculo, tu pode ter certeza que são nomes de livros. São nomes de livros. Interessante. Não se esqueçam de se tornar padrinhos e fazer parte desse lugar onde há espaço para lords e damas, homens de armas, pequenos deuses, Eric ou Fausto, um certo oitavo mago e até para o aprendiz da morte. Obrigado mesmo por esse episódio, Guaxa. Que a sua mente seja sempre repleta de ideias como um chapéu cheio de céu. Nossa, que título maravilhoso! Chapéu cheio de céu. Gostei. E para me despedir, uma frase que me enche os olhos d'água e ajuda a ter esperança. Um mago sempre volta para buscar o seu chapéu. Perfeito, assim, maravilhoso. Dá pra ver que o Luiz Edivaldo é uma pessoa que leu muito mais do que o Terry Pratchett, né? E a Fabi até colocou, eu entendi que era a Ávila voltando, sim, a alma da Ávila volta naquele bebê, isso é fato. Mas ela vai receber um outro nome, né? Poderia ser Cera do Tempo, inclusive. Mas não é o caso, a gente só brincou na possibilidade. Muito obrigado, assim, comentário incrível, Luiz. Tala Slade comenta, que episódio fofo. Boa noite, Guaxa. Bruxavidade é legal, ó. Gostei. Bruxavidade do dia e Guaxaversers. Fiquei um tempo sem ouvir podcasts, mas já estou em dia de novo, muito bom. E voltei no episódio simples, sem grandes reviravoltas, mas que conseguiu ser um dos meus favoritos do ano. Amo bruxas, magias e lobisomens. O Lupo consegui ser meu NPC favorito do ano. Aproveito para pedir mais episódios com lobisomens também. Talas Slade, pra quem não sabe, é um husky, né? Pelo menos a foto é um husky, então é por isso que ele gosta de cachorro. Sinto que já sei a resposta, mas a filha da Mel com o Lupo é o filhote lobisomem do episódio Creche dos Monstrinhos? Não. Seria bacana, mas não. Um antepassado muito distante? Talvez.
mas não daria pelo tempo, né? Aquela, assim, supondo que seja a mesma morte, ela fala que tem um encontro. Nas minhas anotações, esse encontro é com o Miguel, que a gente sabe lá no episódio Convite de Casamento, foi namorado da morte antes de Gabriel. Fica, assim, eu tenho coisas anotadas neste nível. Então, aqui, essa é provavelmente a aparição mais antiga da morte até agora. Eu quase dei um outro spoiler, mas é isso que eu vou dizer por enquanto. Parabéns a todos os envolvidos e pedaços de janela feitos de biscoito. Pedaços de janela feitos de biscoito para todos. Edith. Parabéns pelo prêmio MPB, Guaxa. Parabéns também a toda a Guaxa Humanidade. Esse prêmio é deles. E vamos fazer o RP Guaxa ser cada vez mais conhecido e reconhecido. Você merece, Guaxa. Obrigado por fazer esse projeto tão divertido e incrível. Eu que agradeço seu comentário e seu carinho. Bonitinho. Vamos lá. Maria Clara. Oi, Guaxa, convidada e olá, ouvintes. Tudo tranquilo? Meu semestre tá acabando, a última prova dia 10. Vai dar certo. Vai dar certo sim, Maria. Fique em paz. Vai. Se quiserem, depois eu conto se passei em tudo nesse semestre. A gente vai querer. Conta. Porque agora você por deixou favor. a gente curioso. É, verdade. Eu amei a mistura de contos de fada. Ficou muito gostoso de ouvir e ajudou bastante a descansar dos estudos. Ai, que bom. Me identifiquei muito com a Carol. As vozes foram maravilhosas, as meninas mais maravilhosas ainda. E Guaxa, não fica triste. Você foi sensacional. Obrigado. Não, Zorzal, eu não esqueci de você. Afinal, o que seria desse RPG sem sua edição, não é mesmo? Realmente. Nós somos... Todo mundo é 50% do episódio. Tenho que perguntar, esse episódio seria um futuro de A Bruxa, a Morte e as Quatro Gatas? Se sim, uma das personagens do primeiro episódio é ancestral dessa bruxa atual? Não sei, é porque assim, esse episódio ele lembra muito o primeiro episódio. Sim, ele faz uma homenagem ao primeiro episódio. Isso não é aleatório, isso sim. Mas ele é muito mais uma homenagem do que realmente uma continuação, coisa do tipo. Tenho que perguntar... Aliás, devido ao cansaço, ficarei por aqui. Espero que tenha dado tudo certo em São Paulo. Brasília é um pouco longe para conseguir ir aí rapidinho sem salário. Mas espero que tenham aproveitado bastante. Um beijo para todo mundo e até a próxima. Beijinhos, beijinhos. Ela mandou 2 emojis de beijinho, assim, ó. Muito obrigado, querida. Eu, obviamente, ficaria muito feliz que tu fosse, mas entendo, né? E sim, São Paulo, aquela história que não existe amor em SP, ela é mentira. Eu realmente recebi muito amor e carinho lá. Eu voltei assim, renovado, sabe? Foi incrível mesmo. Próximo comentário é de Bahia, que coloca: dia, tarde ou noite, Guaxa, Guaxavidade, Juvidade, Xelividade ou Agatavidade, Guaxual, Guaxalera e Guaxamilha. A maldição não pode cair 2 vezes sobre a mesma pessoa, já foi feita a escolha antes. Pelo amor da deusa, Mr. Guaxa, que episódio barril foi esse? Um episódio tão simples, mas tão profundo. Quando elas abraçam a bruxa, eu chorei. Isso me pegou de um jeito como uma massagem carinhosa feita pelo PMBA, em plena pipoca do canário. Eu não faço ideia do que ele tá dizendo. Eu também não. Quando vi o título, nunca imaginaria que seria essa aventura. Passou na minha cabeça até algo envolvendo cupins. Porra, aventura de cupins seria bacana. Virou o meu episódio favorito deste segundo semestre. Olha só, mais um que botou como favorito. O meu favorito eu acho que é Cápsula do Tempo. Ou não, Memórias Nebulosas, talvez. Não sei. Eu não vou escolher entre meus filhos. Ele me lembrou muito o primeiro episódio, A Bruxa, Morte dos Quatro Gatos. Tem relação? Tem relação, mas não que seja uma relação direta, né? Porque o Guaxaverso não existe. Mas a relação era uma homenagem, né, de um pro outro. Só lembrei da Ávila e Mel e ele coloca o quadrinho, exatamente o quadrinho que eu falei do lobisomem pulando a janela. Eu tava vendo isso agora. Luciana Carrel. Note ali os títulos dos livros. Essas coisas compridas que ela tá usando pra segurar os livros ali, que são tentáculos, o que é aquilo ali. Placa na parede. O pôster, né, da mulher abraçada com o lobo grandão. Porra, esse pôster aqui parece que é pôster de um livro mesmo, que tem na Amazon, inclusive. Meu Deus. Então, porra, tem muita coisa bizarra na Amazon. Agora os elogios. A cativante Mel. Cativante refere-se a alguém encantadora, que tem a habilidade de atrair e prender a atenção de outros de forma positiva. Olha só, tava pedindo sobre a entidade que consegue cativar com o olhar. Tá aí, ó. A circunspecta Fabi. Porra, esse aqui eu tenho que pesquisar, peraí.
Descreve-se alguém prudente, discreto e que age com cautela, ponderando suas situações cuidadosamente. Porra, isso é muito a Fabíola. A Áurea Dani. A Áurea vem do ouro, né? Deixa eu ver aqui. Indica algo ou alguém valioso e especial como ouro, destacando brilho ou excelência. Fato. A Dani é isso mesmo. O caudaloso Mr. Guaxa. Porra, caudaloso. Remete a algo grandioso e abundante. Me chamou de gordo. Como um rio cheio e poderoso, sugerindo energia, força ou criatividade fluente. Porra, criatividade fluente é foda, gostei. Até perdoo. E ele continua. O exuberante Zorzal, exuberante eu acho que é bonito, né? Alude a alguém vibrante, cheio de vida e expressão, que se destaca pela intensidade e riqueza de personalidade. Pô, é melhor do que eu imaginava. Perfeito. Ele coloca um glossário aqui. Observação, minhas referências soteropolitanas. Canário, com K e 2 N's, é um cantor e ex-deputado federal, e ele tem um bloco que sai no carnaval chamado Pipoca do Canário. Se eu não estiver enganado, é um dos maiores blocos de pipoca aqui de Salvador. Porra, ele fez propaganda de um ex-deputado. Vamos lá. 2. PMBA é Polícia Militar da Bahia. Eu tinha achado que era isso, mas não quis acreditar que tu botou que era uma massagem carinhosa feita pela PM da Bahia. Ok. E massagem carinhosa está subentendida. Ok, obrigado. Porra, sacanagem o teu próximo comentário. Estou chateado. O próximo comentário é do Rui Maroja e ele comentou: Uou! E é isso. Pode passar pro próximo, Guaxa. O próximo comentário é da maravilhosa Fabíola que coloca. Fabíola é uma pessoa que, porra, que me cobra o nome dos episódios, que faz as coisas pro Instagram, que montou esse vídeo que saiu hoje, que separou o meu discurso e jogou lá no Instagram. Eu sempre digo que eu tenho duas pernas. Uma delas é a Fabíola e outra é a Juleiva, né? Nessa parte do projeto. E, poxa, uma me puxa pro emocional, tá funcionando, e a outra para a parte de fazer as atividades de divulgação e tal. Então, porra, eu amo muito essas duas. Amo muito todos vocês, mas essas duas, assim, são figuras que fazem o RP Guaxa existir, quase que literalmente. Eu, no domingo antes da viagem, tive uma crise de pânico. A Ju me deu uns esporros bacanas, me deu uns tapas na cara, virtuais, né? Porque infelizmente ela tava em Floripa. Mas, porra, são mulheres incríveis. Mas deu de falar. Eu perguntei ontem pra Ju quanto que ela pagou nas ações do RP Guaxa. Ela não quis me falar o valor, tá? Porra, eu adoraria. Assim, um apartamentozinho na praia, gente, e um dinheirinho assim pra viver. Porra. Adoraria. Alô, Globo. G1, como é que é o Globoplay? Tem podcast. É verdade. A Fabíola escreve: boa noite, Guaxa e bruxavidade do dia. Porra, muito bom. Vocês estão bom. Eu queria reclamar do jogador que só comendo no episódio que joga pra Fabíola. O que dizer desse episódio? Eu me emocionei jogando e depois novamente quando ouvi editado. Guaxa, irmãs bruxas, Dani e Mel e Zorzal. Vocês são 13.000, né? 13k% do episódio. E a Morte e Ávila, vulgo, Trota e Eva mandaram bem demais. E é muito engraçado que a Eva e o Trota, pessoas físicas, são muito amigos no mundo real também. Assim como a Morte e a Bruxa. Só que a Eva é mais nova que a Ávila e o Trota é mais cheinho que a Morte. Esse episódio tem um lugar especial no meu coração. Eu acho ele cheio de nostalgia por causa do episódio 1. Acredito que não são as mesmas bruxas, não são, mas a semelhança é palpável. Sim, bruxas com gatos, bruxas com lobos, né, com cachorro e tal. E mulheres fortes, tendo que enfrentar uma tirania de alguma forma, né? Então, fica aí. No mais, queria comentar que, reouvindo, percebi que desde o começo a Mel encantava as pessoas. É porque a Mel do mundo real também encanta. Encarava, desculpa. Eu já ia dizer que encantava, mas a Mel do mundo real encanta. Queria dizer que a Mel encarava as pessoas, risos, e que se ela não pegasse o lupo, eu pegava. Porque aquela cena dele na luta foi incrível. Olha que legal. Eu vou falar que, reouvindo, eu percebi que as interações da Mel com o lupo já davam a entender assim um certo interesse, viu? Eu achei muito interessante, porque eu não tinha planejado. Assim, quem escuta fala, não, Guaxa avisou a Mel, é tudo ensaiado, é roteiro, tá aí, ó. Não, cara, foi coincidência e foi incrível. Foi muita coincidência. Até porque o Lupo era menino, né? Eu não esperava que a Mel fosse interagir com ele no final. Mas, óbvio, a personagem diferente do jogador.
Desculpa, eu falei alguma coisa errada? Não falou não. Ah, tá. Por um momento assim, pô, falei merda, mas não, beleza, vamos lá. Não, pode continuar. Ok. No mais, queria... Ah, tá, isso já foi. Obrigado por mais essa oportunidade de jogar uma mesa sua, Guaxa, com pessoas tão incríveis. Vida longa ao RP Guaxa. Parabéns pelo prêmio MPB. Estou colocando esse comentário antes do resultado, porque eu acredito na força da Guaxa Humanidade. Não tenho edição aqui. Porra, muito obrigado, Fabiola. Muito obrigado. Que bom que você acreditou. Eu tava com medo. Quando eles anunciaram o terceiro lugar, eu fiquei com medo de ser o RP Guaxa. E foi o Luco. Foi maravilhoso. Olha Quando eles só. foram anunciar o segundo, eu fiquei com medo. Porra, vou ser o segundo, quer ver? E não foi. Nessa hora eu relaxei. Eu pensei, porra, em quarto não foi, né? Vamos lá. mas porra, foi incrível. É isso. Pô, eu tô muito triste com o teu próximo comentário. Pode ir. O próximo comentário é do O Tio do Pavê. Eu apoio totalmente a morte com sua vontade de comer a janela de caramelo. Afinal, ela não era pavê. Meu Deus. Essa é uma boa observação, viu, tio do pavê? Maravilhosa. Verdade. Eu tô muito feliz, muito feliz. Essa é a primeira vez que essa piada fez sentido pra mim. É, né? Foi muito boa. O próximo comentário é da maravilhosa e talentosíssima Will Akika, que fez uma arte linda. Tá lá no... Acho que vai pro Instagram depois, né, Fabiola? Mas já tá no Blue Sky, o DRT. E quem precisa de desenhar o seu o ícone, desenhar seu bonequinho, seu chibizinho, desenhar, sei lá, seus bichinhos, desenhar você se pegando com um lobo, não sei se pegando, assim, não, de maneira segura, né, só se abraçando, talvez, igual aquele negócio. Mas fala com a aqui, que ela desenha uns dragão também, quem ia chegar nos dragão. Vai lá e encomenda a arte dela. Imagem. Ficou muito linda. Ela fez o eu de orelhinha e rabinho de guaxinim, sendo segurado por um monte de guaxinim, jogando pra cima, assim, por um monte de guaxininzinho. Porra, é incrível, assim, ficou maravilhoso. Mas, me avisaram aqui no ponto eletrônico que vai sair a arte lá no Instagram, não hoje, né, no dia da gravação, mas talvez quando tu estiver ouvindo ele já tenha saído, então fica de olho lá. Siga a gente nas redes sociais, @marceloguaxinim, no Instagram, principalmente, e no Blue Sky. Então vamos lá. Olá, Guaxa Criaturas, que episódio fofo, adorei do começo ao fim. Teve maior cara de Estúdio Ghibli. A Fabi me passa muito uma hora de Estúdio Ghibli. E até porque ela é um desenho, eu tô vendo ela aqui. E, porra, que legal. Para quem não gosta de outras histórias assim... Para quem gosta de outras histórias assim, recomendo o livro da coleção do Castelo Animado, da Diana Wayne Jones. O terceiro livro da série A Casa de Muitos Caminhos tem uma jovem que tem que cuidar da casa de seu tio avô mago. Janelas em formato de caramelos para todos. Muito obrigado pela recomendação, vou atrás. Muito obrigado pela arte, muito obrigado por fazer parte dessa comunidade. E deixe meus Pokémon em paz. O próximo comentário é do Thiago Bruno. Saudações ao querido Guaxinim, senhor do que não existe, o Guaxaverso. Convidade e aos ouvintes atentos que tentam aprender a fazer magia. É só olhar com cara de bruxa. Essa parte foi o que eu falei, tá? Primeiramente, gostaria de agradecer mesmo, com força, ao narrador, às jogadoras e ao editor que juntos produziram um espetáculo incrível. E dizer que encarei aqui uma bandeja vazia até conseguir fazer biscoito para todos. Deu certo! Em seguida, gostaria de dizer que essa história foi emocionante e inspiradora, como somente as melhores histórias podem ser. Eu ri, chorei, torci, vibrei e terminei o episódio com um quentinho no coração que só pode ser chamado de magia. Foi maravilhoso. Obrigado, de verdade. Eu vou falar pra você que eu imagino que o Zorzal deve ter alguns áudios meus soluçando, porque na gravação, provavelmente, ele cortou isso e eu deixo não apertar pra falar, né? Pra não atrapalhar ninguém E quando o Guaxa tava falando que a morte chegou e tudo mais, eu tava soluçando aqui do outro lado. Tanto que eu acho que em uma hora, a hora que eu falo tchau pra bruxa, alguma coisa assim, a minha voz, ela tá toda embargada, porque eu tava chorando real. E quando eu escutei, eu chorei de novo, assim. Esse episódio, ele foi um quentinho no coração, de verdade. Foi escrito pra você. Esse é o próximo, foram escritos pra você. Ai, meu Deus. Fiquei muito feliz. Assim, é uma coisa que é fato. Eu costumo escrever episódio pensando em quem vai jogar. Não os três, normalmente, né?
Mas assim, uma pessoa e dela a gente puxa. E os 2 episódios eu pensei, cara, o que eu vou fazer a Mel feliz? E daí, esse foi um dos episódios. Espera que tá no próximo também. Mas não primeiro. O próximo. Quer dizer, acertei nesse. Se eu errar no próximo. Me ferrei. Se eu usar uma carta, tu vai se defender? Mas depois tem outro comentário enorme também. Não é tão enorme. O seu é o maior. Você quer ler o da ovelha? Você é uma atriz formada? Você quer que eu leia? Eu leio. Adoraria. Eu vou ler então. O próximo comentário é da Ovelha com Chifres. E o desenhozinho é uma pessoa que parece uma ovelhinha com chifres. Vamos lá. Boa hora do dia, saudoso Guaxa, convidade e Guaxual. Primeiro, eu quero dizer que não vou pedir desculpa pelo possível ver mais. Afinal, se o Guaxa não quisesse comentários longos, ele não faria episódios tão bons com tanto pra elogiar. Tá vendo, Guaxa? Era isso! Porra, ano que vem vamos ter D&D. Queria, antes de mais nada, agradecer a todos os envolvidos por esse episódio feito na medida certa para aquecer o coraçãozinho de qualquer um, porque é algo que veio a calhar, e sobre um dos meus temas favoritos, bruxas. Guaxa, como sempre, entregando apenas o melhor. Você é um verdadeiro tesouro nacional. Apesar das suas histórias mais complexas e audaciosas também não deixarem a desejar, eu acredito que histórias com um conceito simples como essa sempre acabam tendo aquele gostinho especial, tipo comida de vó. Quero tirar um momento para comentar o quão surpresa fiquei ouvindo a menção ao Sir Terry Pratchett, de novo falando dele, que é o autor dos livros das bruxas lá que você falou? Da série Discworld, isso. Isso. Porque me fez entender muito da inspiração e estilo das suas histórias, especialmente em relação ao Sr. Morte, que é um dos personagens recorrentes que mais amo graças à sua escrita maravilhosa e à voz incrível do Trota. A voz do Trota é realmente incrível. É maravilhoso. O pessoal sempre pergunta o que tu mudaria nesses anos todos do RPG Guaxa. Eu voltaria no episódio 1, assim, um beijo, desculpa, acho que quem gravou foi o Ronaldo, eu acho que ele não escuta, infelizmente. Eu botaria o Trota no episódio 1. Olha só. Só pra continuar. O Guaxa fazendo versão do Guaxa dos episódios. Retcon. Né? Acredito que o próprio Sir Pratchett se sentiria honrado pela homenagem. E enquanto estamos mencionando outros escritores, muito se fala sobre como criar sistemas de magia interessantes e criativos. E o Guaxa passou por cima de todos com o melhor sistema de magia já feito. As personagens encaram algo e o universo simplesmente obedece. Genial. Colocou o Brandon Sanderson no chinelo, e não estou sendo sarcástica. Eu amei completamente. Também amei a senhora bruxa Dona Ávila. Um verdadeiro amor. Ela é mesmo, viu? Quanto a relação dela com os lobos não julgo. Inclusive me lembrou um dos meus filmes favoritos, As Crianças Lobo, do Mamoru Hosoda. Nunca ouvi falar, mas depois eu pesquiso. Quanto às jogadoras, parabéns pelo maravilhoso trabalho. Eu amei cada momento com as 3 personagens, que tinham uma química incrível. É claro, não posso deixar de apontar a Felipa, espero que escrevi certo, como minha favorita. Fabi realmente arrasou. Apesar de menos específico hoje em dia, o conceito de bruxa sempre foi ligado à feminilidade, e por conta disso, várias histórias já exploraram a relação dessas duas coisas. Você quer falar alguma coisa, Guaxa? Não. O que eu tinha falado mais cedo. Sim. Um tema recorrente é o de autodeterminação, de ir contra uma ordem social, para buscar o que é melhor para você e ser empoderada por isso. Logo, explorar esse tema num arco transadjacente foi muito legal de ver. Não quero repetir o ponto da história, mas a Felipa aceita sua identidade de garota durante o processo de se tornar uma bruxa, e eu achei genial. E ponto S por me lembrar de Chocolate com Pimenta, aquela novela que também tem um personagem forçado a viver do gênero oposto, o Bernardo, que era a Bernadette. Verdade. Será se houve uma inspiração aí? Fica pra Fabi responder, hein? Enfim. Eu acho que vem dos anime. A Fabi vê um monte de anime. Esse povo otaku, né? Enfim, um episódio que pra mim foi nada menos do que mágico. E eu só posso agradecer e elogiar. Parabéns. Por último, eu tenho uma pergunta. Por que o Guaxa diz em todo episódio que o Guaxaverso é o nosso antigo escudo do mestre, quando o escudo do mestre ainda existe no final de todo RP Guaxa? Sigo há mais de um ano e sempre me pergunto isso. PS, uma pena que só ouvi o episódio na terça, Guaxa. Guaxa tava na minha cidade e eu perdi a chance de vê-lo. Mas fique em paz porque o Guaxa vai voltar.
Vão ter outros prêmios, vão ter outros encontros e a gente vai fazer o Guaxavi em todos. Eu desencantei, eu tava assim, ó, eu fiz um monte de... Eu até esqueci de levar, mas eu tinha feito um monte de cartão de visita, adesivo. Eu voltei muito empolgado de um evento que eu fui em Curitiba. Foi onde eu conheci o Jojo a primeira vez, a Agatha. Tinha bastante gente lá, que tá comigo, mais das antigas do RP Guaxa. Bastante, senão tinha umas, sei lá, umas 10 pessoas. Todos maravilhosos. Foi onde eu conheci o Heavy pessoalmente. Onde eu conheci o pessoal do RPG e tal. O próprio Rafael 47 lá do RPG Next. E eu voltei empolgadaço daquele evento. Eu gastei uma grana pra fazer, sabe, um monte de adesivo, cartão de visita, e veio a pandemia. E daí eu sabe, toda aquela a energia que eu ganhei em Curitiba foi embora. Então é isso. E daí agora ela retornou. Que bom. Então assim, muito obrigado pelo seu comentário, ovelha. Próximo comentário, que também é longo, eu queria deixar registrado. Não, ver mais, pra botar no bingo. É do Icemaker 0. Boas noites, pessoas incríveis que estão lendo ou ouvindo. Quero dar os parabéns pro Guaxa e pra comunidade pelo prêmio MPB. Vocês merecem. Obrigado. A gente merece. Todos nós. Uhul. No início, já percebi que não seria uma história de terror. Não porque a Mel não gosta muito de terror. Eu tenho medo, gente. Assim, talvez no próximo te dê uma pitadinha, mas assim, tudo leve, assim, sem mariposas. No início, já percebi... É borboleta, né? Não é mariposa. Mas mariposas também. Os dois. Também, ok. Voa, barata voadora. Não me trava que nem borboletas travam, mas eu também não gosto, não. Ok. Ninguém gosta, né? Pelo amor de Deus. No início, já percebi que não seria uma história de terror. Continuarei ouvindo mesmo assim. E amei demais, cara. Gostei muito da aventura. Todo o cenário tenso em que a vila e os personagens se encontravam no início para ver seus jovens indo morar em outra cidade. De novo, é uma alusão ao capitalismo, gente. É uma guerra acontecendo e as pessoas tendo que vender seus jovens porque os adultos já se foram para poder se alimentar. Tipo, para trabalhar como aprendiz numa outra cidade que está fazendo arma, ou seja, que está alimentando ainda mais esse ciclo que só ferra essas pessoas. Às vezes, o meu diploma de geografia faz diferença. E também toda a parte fofa das personagens. O contraste das três fofinhas é maravilhoso. As jogadores mandaram bem demais interpretando. A personagem da bruxa incrível. Eva! Sua bobona ficou... eu não sei se meu personagem ficou... Todo mundo elogiando tua bruxa. Você é uma bruxa maravilhosa. Você é uma telefonista maravilhosa. Lá no episódio do Nós do Arquivo, spoiler, ela faz a telefonista maravilhosa. Sabe aquele sorriso na fala que o cara do marketing tem pra te enganar? Ela tem este sorriso. É maravilhosa essa mulher. Beijo, Eva. Te amo muito também. Isso é uma bruxa maravilhosa também. E uma velha maravilhosa também. E o Jorge morreu. Segue tua vida. Para de falar dele. Continua. Toda a sua paciência e bondade para tratar com os personagens das jogadoras. Sim, a bruxa maravilhosa. Além de toda essa parte leve e boa, também me fez pensar em como as pessoas da vila tinham medo dela. Talvez pelo próprio poder da bruxa. Talvez por ela ser a pessoa diferente do padrão. Mas o medo também era baseado nas histórias que eles apenas ouviam quando crianças. Sim, a questão do preconceito e do ciclo que se alimenta, né? Sem ter um conhecimento real da pessoa do que a bruxa era. É verdade. Até porque fazia anos que ela não aparecia, é muito provável que aquelas pessoas nunca tenham visto ela. Apenas as histórias dela que vieram depois, né? Como, sei lá, às vezes tu não tem contato com algum tipo, uma comunidade específica e tu acaba sabendo tudo sobre ela. Essas piadas horríveis que são a liberdade de expressão, que na verdade serve muito mais para perpetuar um preconceito do que para realmente tu saber alguma coisa, sabe? Então, essa ideia de que a gente alimenta essas mentiras e acaba julgando as pessoas. Ele continua. Também me lembrou um podcast de história que eu ouço, que tem um episódio sobre bruxas, que conta sobre pessoas reais que foram perseguidas e acusadas de serem bruxas e que tiveram um fim triste. É um episódio bem pesado e triste, mas importante para a gente conhecer o que foi feito. Se você quiser saber sobre, eu mando o link no comentário. Obrigado pela aventura, Guaxa. Boa noite, pessoas. Fiquem bem. Acho que é importante, se você quiser colocar lá esse make para o pessoal dar uma olhada. E de novo, a gente tá falando em contos de fadas, em bruxas de contos de fadas,
mulheres foram perseguidas e mortas por serem, aspas, bruxas. Então, assim, por mais que exista nos contos de fada, a visão, né, romantizada, às vezes até vilanizada, mas pessoas reais, porque, sei lá, não queriam continuar no seu casamento obrigado, ou porque simplesmente não queriam casar, ou porque gostavam de outras mulheres, ou qualquer coisa. Não queriam casar com o cara 50 anos mais velho que ela. Qualquer coisa era desculpa para punir essas mulheres, para assustar as outras, para que elas não fizessem o mesmo, não se rebelassem, porque se rebelar, responder a coisa de bruxa. Infelizmente isso existiu assim, muito, de uma maneira muito pior, mas que ainda hoje, com outras desculpas, a gente ainda existe sobre pessoas que podem ou não fazer tal coisa, sobre pessoas que são ou não aquilo. Então, pelo amor de Deus, amem todo mundo igualmente, gente. Pelo amor de Deus. E não tragam preconceitos. Isso aí. Obrigada por isso, Guaxa. Muito importante mesmo essa mensagem. Eu quero saber que podcast de história é esse, viu? Eu gosto de podcasts de histórias reais. Dá o aviso dos gatilhos possíveis, né? E coloca o link, por favor. Exatamente. O próximo comentário é do Vegano Thiago. Bom dia, tarde e noite. Tudo bem, Guaxual e Uau? Tudo bem. Fiquei longe um tempo, agora estou de volta, mas o Inferno Astral e Mercúrio Retrógrado estão bastante focados em mim. Eu sinto muito. Mas vamos lá. Primeiramente, que episódio gostoso. O carisma das jogadoras deu o tom certo da aventura. A Eva de bruxa, que maravilha. A volta do Silvio... Vamos lá, de novo elogiando a bruxa da Eva, viu? Eu vou brigar com ela, que ela falou que não tinha achado que tava bom. Tava ótima a bruxa dela. Mais um incrível episódio do nosso mestre Guaxa e seu fiel escudeiro Zorzal. Esse episódio tem relação com os universos... com os universos do mundo do Contos de Fada, Caixinhos Dourados e companhia? Não. Tá. Eu dou a pausa pra você responder, né? Se fosse por mim, tudo era interligado. Por mim, o Guaxa... eu não posso falar isso, eu assinei um contrato. O Guaxaverso não existe. Tem aventura marcada a segunda, mulher. Isso, o Guaxaverso não existe. Biscoito para todos em forma de... Hey, Silvio, pera, esses não. Bom, dessa vez não teremos biscoito. Acho que açúcar demais pode atrair a morte. Provavelmente. Por fim, muitos parabéns pela premiação do MPB. O Guaxa é o maior cantor da música pop brasileira. Me emocionei contigo se emocionando. Nós chamamos e seu projeto... Eu sou Caetano Veloso. Nós chamamos e seu projeto é maravilhoso. Parabéns também à nossa deusa Ágata e Jojo pelo buraco e Luco pelo naus. Vocês arrasaram. É isso, meus queridos. Espero ter comentado a tempo. Fiquem bem. Edith, a guerra é a de sangue, açúcar e madeira? Guaxa? É sim. Essa guerra mesmo. A filha no final, por acaso, está em uma creche monstro pulando por aí atrás de um esqueleto ultra poderoso? Não. Talvez os descendentes dela. E esse corvo tem relação com o corvo? Não, foi só uma piada. Eu só coloquei ali pela piada. Ele não estava nem na aventura, ele é todo improviso. Foi por vocês. Eu me sacrifico por vocês. Você trocou comigo pra eu ler A Ovelha com Chifres só pra esse comentário pequeno ser seu? Eu não olho antes, eu juro que não olho antes. Mas aqui agora tem uma série de comentários pequenos, acho que tá bom. Muito obrigado, Vegano Thiago. Próximo comentário, Ezron Silva. Rapaz, que episódio emocionante, estou me debulhando em lágrimas. Esse mês foi o mês das lágrimas, queria registrar. E obrigado, Ezron. Vamos lá. O próximo episódio tem eu. O gravado, não sei o que vai lançar. O próximo comentário é do Felipe Alves. Parabéns a todos os 50% do episódio. Jogaram e editaram tão bem que imergi completamente na aventura. Tomei um susto com meu filho vindo dar bom dia e atrasei o trabalho. Um Tocantins inteiro pra vocês. Parabéns ao RP Guaxa, ao Buraco atrás do pôster e ao Naus do Arquivo. Ahá, uhul, o MPB é nosso. É nosso mesmo, que a gente... Quem entrou do nosso escopo ali de podcast ganhou. É isso. Inclusive, o Nuvem tava até falando pra gente ressuscitar, né? Tirar da pausa a nossa poesia pra se inscrever no que vem, viu?
Porra, já pensou? A gente transformar o prêmio MPB no novo D20 Awards? Vamos fazer regra contra a gente. Mas aí só em 2026, aí já é tarde. Aí já foi, aí a gente já levou tudo. Próximo comentário. Pedro Peron. Ah, que episódio sensacional. Olá, Guaxa. Guaxa amigos, só venho trazer biscoitos em formato de nariz pontudo, com verrugas, e dizer que eu amei demais esse episódio. Simplesmente perfeito. Facilmente no meu top 3. E meus parabéns, senhor Guaxa, pelo prêmio MPB. Só digo que merece isso e muito mais. Um beijo e um abraço pra vocês. Beijo, querido. Muito obrigado pelo seu comentário. Viu? O próximo é pequenininho também. Próximo comentário é do Adriano Trota, nossa morte. E ele disse assim: é aqui que tem o melhor podcast do Brasil? Pode ir, Guaxá. Psicopato Drey, ele coloca: aoba, povo! Passando para parabenizar pelo episódio que ficou muito bom. Confesso que fiquei com vontade de comer uma janela também, kkkk. Gostei demais das energias de Mel, Fábio e Dani jogando. O grupo ficou muito bom e a narração e a edição também estão fantásticas. Guaxa, eu acredito que quando você começou esse projeto, talvez nem tivesse ideia do impacto que ele teria na vida de tantas pessoas. Eu mesmo posso dizer de coração que encontrei aqui alguns dos meus melhores amigos. Pessoas incríveis que nunca teriam cruzado meu caminho se não fosse por você e por esse universo que você criou. Seja nos episódios que nos fazem rir, chorar ou até perder o sono de tanto medo, sei que cada um deles carrega a sua dedicação e o seu talento. E por tudo isso quero te parabenizar pelo prêmio MPB. Você merece cada reconhecimento e tenho certeza de que este é apenas o primeiro de muitos que ainda virão. Obrigado por nos dar histórias espetaculares e amizades sinceras. Muito obrigado pelo teu comentário, psicopato, Andrei, né? Maravilhoso. E, pô, sou teu fã, querido. O Andrei é meu coraçãozinho. Ai. Vamos lá, o próximo comentário é do Caio Lourenço. Dei play achando que o episódio não ia me pegar. E quando me dei conta, estava chorando na despedida da Bruxa Ávila. Esse episódio me levou para histórias que eu assistia quando criança. Foi maravilhoso. Obrigado por mais um episódio incrível, pessoal. Só mais um para fechar esse ano incrível. Esse episódio... Eu queria falar que a cena que elas abraçam a bruxa e seguram na mão dela, né, pra morte pegar e tal, isso ficou tanto na minha cabeça como uma ilustração, assim. Eu queria saber desenhar pra fazer isso, porque eu vi essa cena, enquanto a gente tava gravando, eu visualizei ela perfeitinha, assim, bonitinha, sem tirar nem pôr nada, sabe? E eu chorei, eu tava soluçando nessa hora, né, então... várias cenas assim, nesse episódio, assim, todos, né? Mas nesse episódio eu queria vocês três andando atrás da bruxa, assim, uma protegendo a outra pela floresta, sei lá, o Lupo lavando louça. A Dani pulando na cama e a gente tentando tirar ela da cama. Cara, eu consigo imaginar muito esse episódio como um livro infantil, sabe? Seria... A bruxa não ia pegar o lobo nem fazer piada sobre ele comer vovozinhas. Mas, ainda assim, porra, eu acho ele tem um tom muito lúdico, muito bacana, assim, que daria um livro ilustrado, assim, muito, muito legal. Facilmente eu contaria essa história pros meus alunos. Porra, fico orgulhoso. O próximo comentário é do meu amigo, e agora sim, né, assim, oficialmente, né, o Luca era um amigo que a gente conhecia de internet, gravou algumas vezes. Eu botei ele no colo e fiz carinho deste menino, que é um menino de ouro. Então, não sei se é o mesmo, porque só tem um C, e a gente sabe que o Luca de verdade são 3 Cs, né? Mas, poxa, assim, muito obrigado mesmo. Tá aqui, e eu vou ler seu comentário, que é gigante, mas tá tudo bem, é o último. Olha, tem um poema aí no meio, tem um versinho. Então, assim, eu vou ler as partes escritas, tu recita o poema e depois eu volto a ler, pode ser? Tá bom. Eu tava de boa, já que tu comentou, a gente repassa. Bom dia, boa tarde, boa noite, Guaxa Humanidade. Recuperei minha conta que comentava usando o Twitter. Yay! Ok, se livra do Twitter, cara. Mas vamos lá, para aí, que esse vai ser longo. Culpa do título do episódio. Há 20 episódios atrás, lá no Sonhos de Ananda, RP Guaxa 160, eu fiz um desafio. Comentei já pontuando o bingo. O jogador que só comenta quando joga. E prevendo seus movimentos, farei que voltaria no episódio 180, com um segredo. Isso é verdade, eu tinha anotado aqui
que o 180 tinha um segredo do Luco. Vamos descobrir qual é. Pois bem, cá estou. E concluí meu plano maléfico. Agora eu estou imune ao bingo do jogador que só comenta quando participa. Pois eu tenho comentado todos os episódios desde março do ano passado. Eita. Luco, como assim? Eu não vejo seu nome nos comentários. Bom, antes de mais nada, desde como de costume, meus versos. Filho da mãe! Caramba, eu não sabia! Que filho da mãe! Caraca, velho! Bom, antes de mais nada, deixa como de costume deixar meus versinhos sobre o episódio delicioso. Por favor, profissional. Vamos fazer um pequeno nossa poesia aqui. Numa vila que tem medo, as pessoas têm segredo, o perigo é traiçoeiro. Com a bruxa eles vão, o medo vira lição, morte chama a atenção, a visita é repetida e é em vão. Muitas noites cheirosas, indiscretos comentários, natureza que rebola, há um crescimento diário, a bruxa se aproxima do seu prazo. Já se foi outro verão, a morte vem com educação. Num abraço se despedem e sua vila elas protegem. Logo vem um bom futuro, as bruxas cuidam dos seus mundos. Obrigado a todos que tornaram, se possível, 50 poemas, 50 episódios, 50 histórias. Voltar a escrever me fez tão bem, e mesmo que atrasasse ou não saísse um guaxaverso, como aquele especial do SciCast, onde a poesia foi sobre a palavra educação, eu voltaria depois e escreveria lá para ficar registrado e poder dizer bonitinho que foram 50. Eu sempre gostei da ideia de uma identidade secreta ou um perfil desconhecido, onde as pessoas faziam teorias sobre quem era aquela pessoa. E já que o Guaxaverso não existe, não pode usar esse comentário como prova, né? Tô olhando pra você, Advogoblin, que esse a gente não sabe quem é ainda. Tem várias suspeitas, mas ninguém sabe quem é. Eu não quero vocês lendo esse comentário por 10 minutos, então vou ser sucinto, igual precisamos ser no palco. Parabéns, Guaxa. Levamos o prêmio, todos em família, Náusea, RP Guaxa e Buraco. Ano que vem, tamo lá de novo. Foi uma viagem de realização de sonhos. Amei conhecer e abraçar cada um de vocês. Filho da puta, eu não tava chorando. Amei conhecer e abraçar cada um de vocês. Obrigado por tudo. Peço desculpas pelo famoso ver mais e agradeço novamente por esse espaço acolhedor que nos permite crescer de tantas formas dia após dia. Obrigado por construir essa taberna, Guaxa. Um beijo e um abraço a você, Guaxual. Até ano que vem. Até ano que vem, querido. Cara, muito obrigado pelo seu comentário, tá? Muito obrigado mesmo. E é isso. Tem mais um comentário, Guaxa. Quer ler? Ele foi feito há 1 hora atrás. A gente já tinha começado a gravar. É o comentário da Árvore de Natal. TGV Bruno Ishimoto Isidora Tratante. Olá, Guaxual. Olá, Guaxonvidade. Olá, Guaxamilha. Antes de mais nada, desculpa, eu esqueci de comentar. Então serei muito breve para o senhor não ficar muito bravo comigo. É campeão! Não me refiro ao Botafogo, foi mal o pessoal do Rio de Janeiro, mas sim ao magnífico Marcelo Guaxinim. Você merece tudo de melhor nessa vida, querido. Parabéns por esse projeto que sabe como contar histórias incríveis com representatividade para todos, todas e todes. O senhor me emocionou muito com o teu discurso. Só posso te dizer parabéns e obrigado. E parabéns, claro, para o Náusea e o Buraco. Vocês também fizeram história e continuarão fazendo parte das nossas vidas. Obrigado. Quanto ao episódio, sem palavras. Que história fofa. Com um tom leve, mas que trouxe uma carga emocional bem pensada, sabe? Principalmente com as personagens trazendo pontos que nossa bruxa reprimia lá dentro. Todos foram 333% do episódio. Mas a Dani... Parabéns, Dani. Já falei demais, desculpa. Semana que vem eu venho mais cedo. Amo vocês. E é isso. Muito obrigado pelo seu comentário, querido. Da próxima vez espero que chegue no horário, né? Demorou, mas... trouxe elogios, eu só posso agradecer, né? Então... muito obrigado mesmo pelo seu comentário. Obrigado a todo mundo que comentou, né? Obrigado a todo mundo que deu parabéns. A ideia era gravar um episódio curto. Tô segurando aqui a Mel já quase até as 9. Me desculpa mesmo, Mel. Fique em paz. E tem um monte de pergunta, mas tu já vai gravar o próximo episódio, né? Então não vamos estender muito isso. Quer falar de novo tuas redes sociais? @wikidmel. Por favor, me sigam. Blue Sky, Twitter, Instagram.
Assim, eu não posto muito em nenhum desses, tá? Então é mais fácil falar comigo pelo Telegram. Mas pode seguir lá, tá? Muito bom, sigam a Mel, me sigam também, @MarceloGuaxinim, @RPGuaxa, em especial o RPGuaxa no Instagram e o Marcelo Guaxinim no Blue Sky. Então, amo muito todos vocês. Obrigado aos novos padrinhos, obrigado aos velhos padrinhos, obrigado a todo mundo que esteve aqui. A Mel, a Agatha que teve que sair, o Caio Lourenço, o Carpra, a Dani, Ed, Bahia, Luca, o Psicopato, Rapadura Power, o Bruno Shimoto e todos que acabaram passando e tiveram que dar uma saidinha. Um beijo no coração de todos vocês. O RP Gosta só existe porque vocês existem. Esse prêmio só existe porque vocês existem. Porque eu tava falando, todos vocês estavam naquele palco comigo, por isso que pesou tanto. E o Gostaverso só existe porque... Mel, o Gostaverso existe? Eu assinei um contrato, eu tenho que falar que não. Isso, Raju. Um beijo pra vocês, gente, e até o próximo episódio. Que vai ser de Natal, vai ser incrível. Sempre bom. Gravando. Oi, Natal. Oi, Zorzal. Oi, Zorza, saudade. Antes da gente começar a gravar a aventura em si, a gente tem gravado as apresentações, né? Não sei se a Mel ainda escuta, RP Guax, mas a gente... Me lembra como é que faz? Aham, tá. Não, isso mudou. Na borda de uma pequena floresta, erguida sobre colunas de açúcar e decorada com... de novo. E decorada com janelas feitas de caramelos coloridos. Tá difícil hoje. Ele casou, teve Felipe, e durante sua segunda gravidez, o seu pai, deixa eu começar de novo. O nome do meu personagem é Felipe, ele tem 16 anos. Vamos lá, de novo, do começo, vai, sem problema. Esse menino Zorzal anda aprontando muito, viu? Ô Gabriel, pega lá minha lista, por favor, que eu quero ver uma coisa. Se vocês perderem o editor do RP Guaxa em um trágico acidente, saibam que o culpado foi o Trota,